Olá, bom dia pessoal aí do 8º ano, tudo bom com vocês? Depois de uma semana de descanso, né, uma semana aí que vocês não tiveram bloco de atividades, nem correção de conteúdos, que foi a semana, né, que a gente teve um feriado prolongado, feriado do Carnaval. A gente tá voltando hoje com a correção das nossas atividades de geografia, né? Hoje nós vamos fazer a correção do bloco de atividades número 3, que corresponde às atividades não presenciais do dia 9 ao dia 12 de fevereiro. Lembrando que a partir dessa atividade nós estamos fazendo o alinhamento dos conteúdos, então a gente está revendo alguns conteúdos que a gente trabalhou pouco, né? E também alguns conteúdos que não deu tempo da gente trabalhar no ano anterior, devido à paralisação das aulas, né, na forma presencial. Então, a gente foi para a forma remota, nós, professores, priorizamos aqueles conteúdos mais relevantes, aqueles conteúdos mais necessários. Então, alguns conteúdos a gente ou não apresentou para vocês ou não aprofundou, como foi o caso do conteúdo que a gente vai ver hoje, ok? Então, esse bloco começa aí com um texto, né, sobre a ocupação do nosso território, a ocupação do território brasileiro. Então, vamos fazer a leitura aí do texto para a gente entender, relembrar um pouquinho, aprender mais, né, aprofundar mais sobre a ocupação do nosso território, né? Vocês estudam a ocupação do território brasileiro tanto em geografia como na história, devido à importância deste conteúdo, né? Como que o Brasil, hoje a gente sabe que o Brasil há mais ou menos hoje, de acordo com o último censo que foi feito em 2018, né, há mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Mas como que essas pessoas estão distribuídas? Elas estão distribuídas regularmente ou irregularmente no nosso território? Elas estão distribuídas de forma irregular. E tem as causas dessa irregularidade, né? Essa irregularidade, ela vem desde o processo de colonização e entra também nos critérios físicos de cada região. Então, vamos começar aí pela leitura deste texto para a gente aprender um pouquinho mais. Olha, texto, ocupação do território brasileiro. A população brasileira está irregularmente distribuída, pois grande parte da população habita na região litorânea, onde se encontram as maiores cidades do país. Isso nada mais é do que uma herança histórica, resultado da forma com que o Brasil foi povoado. Os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral. Por quê? Lembra lá em sala de aula ainda, quando eu falei para vocês que as primeiras áreas habitadas do Brasil, né, foram as áreas litorâneas, ou seja, aquela pontinha do Brasil que faz divisa com o oceano, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, foram nessas áreas que eles se instalaram, né? Tanto algumas áreas da região Nordeste, mas principalmente áreas da região Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, essa configuração do povoamento inicial dessas regiões tem muito a ver com a configuração que nós temos hoje, que essas áreas ainda permanecem como sendo as áreas mais povoadas, justamente pelo processo de colonização que nós passamos, onde os primeiros habitantes se instalaram nessas regiões, né, que são as regiões litorâneas. Olha, até o século XVI, o Brasil possuía apenas área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 por Portugal e Espanha. Esse tratado dividia as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha. Então, foi um conteúdo que vocês estudaram, porém não aprofundado, né? Aí eu coloquei para vocês um mapa referente ao Tratado de Tordesilhas. Então, quando os europeus eles vieram para cá, né? Eles dividiram o Brasil para que a Portugal explorasse uma parte, né? E povoasse, e a Espanha povoasse a outra parte. Então, aí no mapa que vocês estão vendo, essa parte amarela referente à parte definida pelo tratado que ficou para Portugal, e a área em verde, né, foi a área definida que ficou
com os espanhóis, mas depois, passado de um tempo, essa configuração ela mudou, né? E a gente percebe que Portugal foi invadindo as outras áreas aí, foi expandindo aí a sua parte, né, no Tratado de Tordesilhas. Então, foi um tratado inicial, porém que não perdurou por muito tempo. Olha, no século XVI, o que aconteceu? A ocupação limitava-se ao litoral. As principais atividades econômicas desse período foi o cultivo de cana para produzir o açúcar, né, que era muito cultivado aqui, né, que foi bastante explorado pelas características do solo, né, então era propício para esse tipo de atividade, e o açúcar, que era um dos produtos mais consumidos na época. Então, por esse motivo, né, essas áreas, a atividade econômica inicial foi o cultivo da cana, né, para produzir o açúcar. Produto muito apreciado na Europa. A produção era destinada à exportação, ou seja, fazia aqui e levava para a Europa, né? Eles aqui era só a linha de produção, né? Mas era feita a exportação para os países europeus que consumiam muito esse produto. As propriedades rurais eram de grandes extensões de terra, né? O que a gente chama de grandes latifúndios, né? Cultivadas com a força do trabalho escravo, principalmente, né? A força do trabalho dos escravos vindos aí da África. O crescimento da exportação levou os primeiros centros urbanos no litoral às cidades portuárias. Então, o que a gente pode tirar dessa parte do texto, né? A gente pode concluir que as primeiras áreas habitadas foram as áreas litorâneas, e isso é a configuração, isso reflete na configuração que nós temos hoje, das áreas litorâneas serem as principais áreas habitadas, né? E nós temos aí também a distribuição da população, né? E a distribuição das terras também. Como era grandes agriculturas, né, para grandes agricultores, então eram grandes áreas cedidas para esses agricultores cultivarem. E hoje a configuração que a gente tem é atual também, né? Geralmente os agricultores eles possuem grandes áreas, né, para seu cultivo. Isso veio desde o período de colonização. E também a diversidade da nossa população vem desse período também, né? Onde vieram para cá portugueses, né, colônias portuguesas, colônias espanholas, os escravos vindos da África, né, para fazer a força do trabalho escravo. Então, isso reflete na diversidade da população que nós temos hoje. Então, hoje é um reflexo do período de colonização, tanto na ocupação do território, como no povoamento também do nosso país. Olha, entre o século XVII e o século XVIII, foram marcados aí pela ocupação pastoril, que adentrou o oeste do país, e também pela descoberta de jazidas de ouro e diamante no estado de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Esse período foi chamado de aurífero e fez surgir várias cidades. Então, aqui no século XVII e no século XVIII, as áreas já foram se expandindo, as áreas de ocupação, né? No século XVI, a gente viu que as principais áreas de ocupação eram as áreas litorâneas. No século XVII, já começou a expandir, né? Então, as pessoas, os exploradores, eles já começaram a marchar para o oeste, que a gente chama também de marcha para o oeste, né? Justamente para explorar a questão do ouro que foi descoberto, e pela produção pastoril, criação de gado, criação de animais, né? Então, isso levou também à ocupação do território oeste, né? Que tem uma vegetação que é o cerrado, que é muito propícia para esse tipo de produção, né? E no século XIX, nós temos aí a atividade que contribuiu para o processo de urbanização, que foi a produção de café, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E essa produção de café, ela ocorre atualmente ainda, né? São os estados do Brasil que mais produzem esse tipo de produto, né? Mas já produziu-se muito mais, que teve um período que passou por uma crise, né? Chamada crise do café,
que diminuiu as produções de café, né? Começou a produzir-se outras coisas, mas no século XIX, o nosso forte, né? A grande produção do Brasil concentrava-se na produção de café, que era também um produto para exploração, principalmente para a Europa, que era muito consumidora desse produto, que é o café. Tá? Essa atividade contribuiu para o surgimento de várias cidades aí da região sudeste, tá? E a exploração das jazidas, dos diamantes também contribuiu, e o pastoril contribuiu para a ocupação das regiões oeste, né? E centro-oeste, ok? Então, para garantir a posse na questão número 1, né? Vamos aí à correção das atividades. Na questão número 1, para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o Brasil, mas, para isso, seria preciso desenvolver uma atividade econômica lucrativa. A solução encontrada foi implantar em certos trechos do litoral o quê? A produção açucareira, na letra A. B, a exploração de ouro. D, o comércio de especiarias. Ou C, a criação de gado. Então, a gente viu aí que no período de colonização, que foi entre o século XV, né, e o século... lá no comecinho, né, o primeiro acontecimento aí, qual que foi a primeira produção? Foi a produção açucareira, né, que foi o plantio aí da cana-de-açúcar para produzir aí da cana para produzir o açúcar, né? Então, aí na número 1, vocês vão colocar a letra A. Na questão número 2, uma outra linha de produção contribuiu para o povoamento nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, além de várias outras cidades. De qual atividade econômica estamos nos referindo? Estamos nos referindo aqui, né, para o povoamento de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, além de outras cidades. No caso aqui foi a produção de café, né? A produção de café que levou aí, contribuiu para o processo de urbanização e, consequentemente, para o surgimento aí de várias cidades. Então, na número 2 é a produção de café. Na questão número 3, as grandes descobertas de jazidas de ouro e diamante e a produção pastoril contribuiu para o povoamento de quais estados brasileiros? Foi quando os habitantes eles passaram a adentrar o oeste, né? Eles começaram a vir para o oeste. Então, nesse período aqui das descobertas de ouro, das descobertas dos minérios, os estados que foram povoados foram Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, ok? Então, foi os principais estados aí a serem explorados pelos minérios, né? E também pelo pastoril, principalmente pela criação de gado, né? Aí a gente tem a questão número 4. Explique o que foi o Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas que aconteceu, está lá no texto, ó, que aconteceu lá no ano de 1494, foi um acordo, né, estabelecido aí entre Portugal e Espanha. Esse acordo dividia as terras da América do Sul, né? A parte amarela aí, como eu já expliquei para vocês, era explorada por Portugal e a parte verde pela Espanha. Então, vocês podem colocar aqui, aí, assim. Foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha que dividia as terras da América do Sul a serem exploradas. Ok? Então, essa é a resposta. A gente pode ver aí, né, com exceção do Brasil, né, que depois Portugal foi adentrando as outras áreas aí do Tratado de Tordesilhas, com exceção do Brasil, a maioria dos países aí da América do Sul falam a língua espanhola, né, tem como idioma aí o espanhol, justamente pela questão da colonização espanhola. E aqui no Brasil nós falamos o português, né, devido à colonização de Portugal, né, dos portugueses. Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida estarei à disposição, né? Podem perguntar
E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima semana com mais uma correção.